Hoje eu converso sobre LGBTfobia com a professora Giovana Cambroni, advogada e professora da Faculdade de Direito da Faixa. Professora, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da faculdade. Obrigada pelo convite. A gente teve um evento aqui no auditório da Faixa discutindo a LGBTfobia que contou com a sua participação e nós buscamos a opinião dos alunos sobre o que foi discutido ali naquele momento e sobre a questão da LGBTfobia. Então a gente vai começar o programa assistindo esse vídeo. O que te chamou a atenção nesse evento? Eu achei muito interessante a gente abordar esse tema, que é um tema que eu me incluo muito, eu sempre gosto de militar sobre. É um tema que me atinge diretamente, então é um tema que eu quero crescer e poder falar sobre ele, porque acho que pra gente poder falar a gente tem que entender, e por mais que eu entenda de lesbofobia, acabo não entendendo muito de transfobia, acabo não entendendo muito de bifobia, porque eu não vivo isso. Pessoas estão morrendo com isso, pessoas estão sofrendo com isso, e da gente ter a consciência de que se eu estou sofrendo por tal situação, tem gente que está sofrendo pior. Então a gente tem que saber como se ajudar. A importância do evento é que o Brasil é o país que mais mata pessoas homossexuais ou desligadas à heteronormatividade. Como você percebe a ação do Estado no combate à LGBTfobia? Eu sei de algumas leis que protegem minorias de gênero, como os gays, para haver garantia de seus direitos de igualdade perante todos na sociedade, mas ações do Estado eu presencio poucas. Eu acho que o Estado, nesse caso, tem que ser mais intervencionista. Eu acho que em qualquer tipo de discriminação tem que ser mais intervencionista, com políticas jurídicas mais rígidas. Particularmente eu acho péssimo. Assim, eles têm um programa muito bom, eles têm teorias muito boas, mas teorias que em prática não funcionam. Eu acho muito bonito todo mundo querer fazer, mas eu acho que eles fazem de forma muito pacífica. As pessoas têm que respeitar as diferenças, porque até o termo de que as pessoas falam que somos todos iguais é uma inverdade, tanto pelo conceito biológico ou conceito político. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. O que tem que ser respeitado, a gente não pode querer tornar a sociedade homogênea, e sim respeitar as diferenças, seja de orientação sexual, etnia, classe social, entre outras divergências. Eu acho que o amor não tem como derrubar o amor. Quando uma pessoa faz certos tipos de agressão ou abordagem, eu acho que o amor ele desmorona qualquer estrutura preconceituosa. Acho que o amor é a cura. Então, para a gente começar baseando-se assim, naquele evento, com todas essas falas dos alunos, acho importante a gente localizar assim, né? Qual é a importância de se falar sobre LGBTfobia com esse público, com os estudantes universitários, com os jovens hoje ainda, professora? Então, é de suma importância, né? Vivemos num país, um cenário conservador, uma onda conservadora que vem assombrando o país, e isso tem feito com que aumente a necessidade de discutir sobre a tolerância, eu não gosto dessa palavra, mas o respeito à diversidade sexual, né, de grupos que historicamente são marginalizados, né, como a população LGBT, de uma forma geral. Né? Temos índices de violência muito grandes contra pessoas LGBT, e violências de toda forma, violências físicas, que são mais facilmente identificadas, né? Porque resumem numa agressão física, então é facilmente identificado isso, mas também de violência simbólica, né? Essa semana, por exemplo, 6 pessoas LGBT foram assassinadas no estado do Rio de Janeiro. E as pessoas às vezes tendem a desvincular isso do fato de haver ali um preconceito social muito forte envolto, né? Isso. Mas na verdade esse tipo de assassinato, eles carregam características marcadamente que determinam como um crime de ódio. Né? São muito claros. São muito claros. É um estrangulamento, uma pessoa que é morta com 100 e tantas facadas, sabe? Então, assim, esses sinais são muito claros. Né? Fora a perversidade da violência simbólica, da violência psíquica, né? Recentemente eu tenho atendido um caso de um adolescente de 16 anos que a mãe o agride, o desqualifica constantemente, reiteradas vezes, tratando ele como uma pessoa
que deveria estar morta, por exemplo. Isso para a cabeça de um adolescente. Imagina quanto sofrimento E gera. vindo da mãe, né? O quanto que E é vindo difícil da própria mãe, perceber ou seja, isso, né? a diferença da violência contra pessoas LGBTs para violências cometidas e discriminação cometidas com outras minorias é que o jovem, a criança LGBT, o adolescente LGBT, ele não tem para quem retornar, né? Normalmente quando, por exemplo, uma discriminação sofrida por um adolescente negro, ao retornar para casa, ele retorna para o seu lar junto com seus pares, que provavelmente também são negros, né? Vão compreender aquela atitude, vão acolhê-lo de alguma forma. Agora, contra a população LGBT, não, o adolescente não tem para quem retornar. Né? A família muitas vezes não sabe ainda, ou quando sabe, não vai, tem uma dificuldade de aceitação. Então tem toda essa peculiaridade que é diferente dos outros grupos que são historicamente marginalizados e discriminados. Agora, Giovana, no que a gente evoluiu juridicamente falando e no que a gente parou no tempo até aqui nessa discussão para que a gente possa ter efetivamente ferramentas de defesa desse grupo? Então, legalmente nós evoluímos nada. Né? Hoje não existe nenhuma lei no Brasil que tenha sido votada ou que tenha sido pensada para a população LGBT. Tá? Existem algumas decisões administrativas, algumas resoluções por portarias ou por decretos, mas a nível administrativo que podem ser tranquilamente derrubadas. Né? E o que a gente tem conquistado é jurisprudencialmente, né? Através de decisões dos tribunais. Então, por exemplo, a possibilidade da igualdade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela só foi conseguida por uma decisão do STF, né, que considerou que o casal entre pessoas do mesmo sexo deveriam ter os mesmos direitos de um casal heterossexual. Mas legislativamente a gente não conseguiu essa conquista ainda. E no que isso coíbe, no caso a falta de leis efetivamente, uma ação mais intervencionista, como um aluno coloca, do Estado efetivamente? Então, a ausência de lei não gera, muitas vezes, uma doutrina pacificada. Né? Por exemplo, pessoas trans, né? Que é da população LGBT, população trans é a população mais marginalizada, mais vulnerabilizada e constantemente mais vítima de violência. Né? Não existe uma lei específica, por exemplo, que favoreça com que pessoas trans possam alterar o nome, né, o prenome. E isso retira o acesso a uma série de direitos civis e sociais que seriam garantidos para toda a população, inclusive constitucionalmente. Né, acesso à educação, à saúde, ao trabalho, né, a pessoa vai apresentar um documento que não corresponde à sua identidade física, né, mas é um documento com um nome de registro civil, então não existe lei para essa população. O que gera é uma jurisprudência muito heterogênea. Né, assim, o juiz pode discricionariamente aceitar ou não um pedido de retificação de registro civil de uma pessoa trans de acordo com a sua leitura, com a sua vontade, com o seu entendimento. Agora tem também uma colocação de uma aluna que me chamou muita atenção, ela fala que muita gente vivencia. Ela fala isso e coloca, e em seguida vem um aluno falando que isso ainda é um tabu na sociedade. Se muita gente vivencia, parece um pouco desconexo, né? Assim, as pessoas estão muitas vezes vivenciando isso guardadas na sua intimidade, ainda. Sim, ainda tem muita gente que... Na verdade, a sexualidade, né, ela diz respeito à vida íntima e privada do sujeito. Né? Ele não tem necessidade de se expor, de se apresentar publicamente, apresentar seus desejos, os seus afetos publicamente. Né? No entanto, ainda existe muito tabu e muita resistência quanto à apresentação. Né? Se assumir gay, se assumir lésbica, né? Na sociedade atual ainda há resistência, ainda tem esses tabus, né? E são muito presentes e frequentes, apesar de hoje haver uma abertura maior, posicionamentos políticos das identidades heterodiscordantes muito mais fortes, muito mais presentes,
mas ainda assim há muita resistência e muito medo. Com certeza ainda exige uma dose de coragem de enfrentamento de uma sociedade, né? Sim, sim, porque dependendo, a sociedade aceita até certo ponto, né? Até o ponto que você é uma pessoa higienizada, né? Aquela coisa do pode ser gay, mas tem que ser daquele modelo, né? Pode ser gay, mas não seja afeminado, pode ser lésbica. Pode ser diferente, mas não tanto. Mas não tanto. Né? Você pode ser gay, mas não precisa beijar na minha frente, enquanto casais héteros beijam, por exemplo. Né? Ou que desqualificam a pessoa pela sua condição, pelo seu gosto, pela forma como se veste. Outra colocação que eu achei interessante é: para falar precisa entender. E foi a colocação de um aluno que sai ali daquele evento ouvindo as histórias, as perguntas que foram feitas sendo respondidas e de repente para refletir. Eu precisava ouvir para poder entender. Como é que você percebe essa juventude hoje que chega às universidades? Está mais empática com relação a essa causa? Ou não? Eu acho que tá um meio termo, assim, há uma juventude que é mais empática, uma juventude mais aberta a essas questões, que assim, mais tranquilas para a vivência com o diferente, mas ao mesmo tempo há uma juventude que tem sido, que tem crescido, forjada nesse ambiente mais conservador que tem se formado em nossa sociedade. Então, assim, eu acho que há as duas coisas, né? E esse ambiente conservador, ele tem buscado uma mantença de um status quo, né? Uma mantença de um status conservador, né? Que quer retirar os direitos adquiridos, né? Tipo, o Estatuto da Família, elegendo como família merecedora da atenção do Estado, da tutela do Estado, somente as famílias heteronormativas, ou seja, só um tipo de arranjo familiar, né? O que contraria, por exemplo, não tiraria as famílias homoafetivas, por exemplo, do entendimento que elas também teriam direitos ou deveriam ser tutelados pelo Estado, né? Também a luta agora cruzada que as pessoas têm feito contra o gênero, né? Dos planos municipais de educação, tem tido um movimento todo para que seja retirada a palavra gênero, e assim, às vezes até mesmo equidade de gênero, sabe? Que o Plano Municipal de Educação do Rio de Janeiro, por exemplo, no seu texto traz assim, que seja garantida educação de qualidade para todas as pessoas, independente de suas condições, raça e gênero. Ou seja, igualdade de educação, equidade para a educação para todos, independente do gênero. Isso faz toda a diferença, essa palavra ali, né? Isso, mas aí criam toda uma cruzada, que isso é ideologia de gênero, que, enfim. É impressão minha, professora, assim, a percepção dessa ala da sociedade que entende que se está ofertando direitos na hora que você inclui, por exemplo, a possibilidade da união estável homoafetiva, está se dando direitos a esse sujeito, quando, na verdade, no meu entender, você, sendo hétero, você teria aquele direito. Se você não está ali tendo a manutenção desse direito, na verdade, você está perdendo direitos por ser homoafetivo. É isso? Isso, assim, esse grupo conservador, ele vê que esse grupo, assim, é uma parte considerável, uma parte significativa da sociedade, tem entendido que garantia de direitos de outras pessoas é a perda dos privilégios que detêm a vida toda. Então, assim, garantir o casamento para pessoas gays ou lésbicas seria, na leitura dessas pessoas, a perda de privilégios das famílias heterossexuais, enquanto não tem nada a ver. Né? É justamente ter... Não, um privilégio é um direito. Né? É um direito, é manter a igualdade de direitos, fazer a leitura certa da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Né? Inclusive para casar, para manifestar seu desejo, seu afeto, independente de se você concorda ou não, se você acha pecado ou não, se você acha uma abominação ou não. Agora, uma outra fala que eu achei interessante, apesar de ser uma fala muito comum e que já está mais que batida, eu acho muito importante reforçar, é que o Brasil, é dito que o Brasil é o país que mais mata homossexuais ou pessoas fora da heteronormatividade. Assim, a gente inclui realmente todas as formas de diversidade possíveis. Isso é um fato. Agora, o que está sendo feito
pelo ativismo na busca de uma mudança efetiva disso. Lógico que o Estado precisa comparecer, mas o que se mostra como proposta hoje para reverter esse quadro tão urgente? Então, a nossa luta maior, até o ano passado, estava na votação do PL 122, que era um PL que tipificava como crime a homofobia. Né? Esse PL acabou sendo lá pensado no Senado e ele não avançou. O desejo hoje de boa parte da militância é que a homofobia seja equiparada ao crime de racismo, né? Na verdade, a homofobia ela ocorre com uma motivação para o crime, né? Considerando que pessoas LGBT seriam pessoas que podem ser facilmente, a vida teria menor importância. Então podem ser ofendidas, podem ser humilhadas, podem ser destratadas e podem ser assassinadas como se não fossem cidadãos, né? Colocam as pessoas LGBTs como cidadãos de segunda categoria, não detentores de todo o potencial de direito que todo cidadão brasileiro deveria ter, né? Então, assim, hoje a maior questão, o maior embate em relação à LGBTfobia seria a criminalização ou equiparação da homofobia como um crime semelhante ao racismo. Outra questão que é colocada por uma das alunas é que o Estado reage de forma muito pacífica. Você concorda com isso? Existe um outro caminho na hora que vamos dizer que toda a legislação estivesse de acordo com essa necessidade que se põe, que o ativismo tivesse respostas nesse sentido? O caminho, no caso, é a pacificação de uma forma de atuação do Estado? Ou realmente é necessário uma resposta à altura do que Como é que você pensa essa questão polêmica, né? É polêmica, porque assim, vivendo no Estado democrático de direito, há a necessidade de estabelecer consensos, né? O Estado realmente ele precisa ser mais duro no combate à LGBTfobia, né? Isso mais duro não só em termos legislativos, como na apuração dos crimes, que muitas vezes a gente percebe que não são enfrentados de forma adequada pelos agentes do Estado, né? Mas aí a gente também pode fazer uma leitura mais ampla e perceber que o Estado, de uma forma geral, ele não consegue dar conta de todas as ações, né? Assim, a gente enfrenta uma precariedade, problemas na segurança pública, que muitas vezes não consegue dar conta dos crimes cometidos contra pessoas heterossexuais, que dirá contra pessoas homossexuais. Então, assim, há essas duas questões que a gente precisa tentar equacionar, né? O fato é que a questão da segurança pública no Brasil é uma questão problemática, né? Como um todo, né? Como um todo. Agora, como equacionar isso? Como fazer uma leitura de que os crimes cometidos contra pessoas LGBTs, eles são crimes de ódio, devem ser apurados com uma maior severidade, mas como marcar isso como algo que não seja um problema estrutural, mas sim de má vontade ou porque aquela pessoa, de fato, uma negligência do Estado porque aquela pessoa é LGBT. E que a segurança não seja só para as pessoas brancas e dentro de uma heteronormatividade, sim, né? Ou dentro de determinado contexto. Professora, a gente tem a pergunta de um aluno aqui, vamos chamar para a gente poder respondê-lo e aí caminhando já para a finalização do programa. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber qual é a ação do Estado contra a LGBTfobia. Então, professora, ele traz uma questão que a gente já até passou por ela, de certa forma, aqui nas suas colocações, mas ele, acho que para além da questão que você trouxe das jurisprudências, né, que acabam atuando na falta das leis, como você percebe a atuação, vamos citar o exemplo do Rio de Janeiro hoje, existe alguma política específica voltada para esse público que você perceba alguma eficácia? Sim, o Rio de Janeiro hoje tem 2 programas chaves de acompanhamento, de assessoria jurídica e acompanhamento dos crimes contra a população LGBT. Né? Um é o Rio Sem Homofobia, que é um programa do Estado do Rio de Janeiro, né? Dentro da Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, não? Não, esse é do município. Tá. A estadual da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Tem o Rio Sem Homofobia, que é um programa amplo, que atende todo o estado do Rio de Janeiro.
e na defesa de direitos da população LGBT e também com a assistência jurídica, psicológica, de assistente social para essa população, principalmente as pessoas vítimas de todo tipo de violência. Tá? A nível federal, há o Disque 100, que é para violação de direitos humanos. Tá? Então, o telefone é Disque 100, é um programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos para denúncias da violação desses direitos e acompanhamento, caso for necessário. E a nível municipal tem a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual, que é a coordenadoria dirigida pelo Carlos Tufson, que também faz o mesmo tipo de serviço, acompanhamento das demandas de pessoas LGBTs, mas dentro do município do Rio de Janeiro. Professora, para a gente caminhar para o fim do programa, eu queria trazer o nosso exemplo aqui, dentro de casa. Estamos fazendo o dever de casa. A faixa está em processo de algumas mudanças, né, nessa área, muito até pelo trabalho que você faz no escritório modelo aqui da faculdade, junto com o professor Turra. O que você considera assim, de pequenas mudanças que a gente já consegue efetivar dentro da universidade, de uma forma geral, e aqui dentro da faixa? Então, a faixa tem sido muito receptiva na atuação, na recepção dessa população, né? Principalmente compreendendo a população T, travestis e transexuais como a população mais vulnerável desse grupo de pessoas. Né? A faixa tem, no núcleo de prática jurídica, a gente tem coordenado atividades, né, num projeto chamado Do Nome para Chamar de Seu, que a gente faz o atendimento pro bono de pessoas trans para retificação de registro civil, já que isso só é possível através de processo judicial. Então a gente atende as pessoas e promove os processos judiciais para que elas possam retificar o registro civil e com isso ter uma maior possibilidade de garantir acesso aos seus direitos, né, respeitando as suas identidades. Também aqui na faixa tem sido desenvolvido um trabalho da aceitação das pessoas, acompanhando a resolução 12 do Conselho Nacional de LGBT, tá? De aceitar as pessoas a utilização do nome social nas listas de presença, de chamada, a utilização dos banheiros conforme a própria identidade de gênero. Então, essas questões têm sido promovidas aqui e amplamente discutidas dentro da faculdade. Que bom. E finalizo então com a fala de um aluno. Ele diz que o amor desmorona qualquer preconceito. Isso está muito longe de ser uma prática universal, mas é uma fala boa, né, para a gente pensar num futuro. Queria te pedir uma mensagem final sobre essa discussão toda e se você traz uma percepção positiva de futuro ou negativa dos avanços. Eu acredito muito no futuro. Se não acreditasse, não adiantaria ficar lutando, né, para mudanças e para militância. Eu sou totalmente de acordo com a fala do aluno, quando ele diz que o amor é o mais importante, é o agente de mudança. Eu acho que a gente só consegue modificar a dureza do dia a dia, né, da discriminação, da violência, do preconceito, através do sensível, né, através do imagético. Quando você dá o nome, a cara, apresenta a questão, apresenta o sofrimento daquela outra pessoa, né, que passa por violência física, violência simbólica, que é agredida na rua, que sai de casa, mas não sabe se vai voltar, né? Você consegue mudar um pouquinho as pessoas, você consegue fazer com que as pessoas percebam que alguns problemas vão além do que a gente imaginava, que só conhecendo a gente pode nos aproximar dessas pessoas e tratá-las com dignidade. Então, a empatia é o futuro, né, professora? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que contribui bastante para justamente levar a outras pessoas essa dimensão, né, de que o direito do outro não vai roubar o seu direito, não, né, só vai trazer uma universalidade maior. Muito obrigada, professora. Eu agradeço, querida. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa. Eu espero você na próxima edição do nosso programa. Até lá!